Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde a gente fala dos principais benefícios do INSS e aposentadorias para os brasileiros que estão no exterior. Muito prazer, meu nome é Fernanda Diniz, sou advogada e tenho um escritório especializado em benefícios do INSS. É um prazer enorme te receber aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um tema muito pouco conhecido pelas pessoas e principalmente pelos brasileiros que estão fora do país, que foram embora, buscando uma vida com mais qualidade de vida, largaram tudo para trás e recomeçaram, uma nova vida no exterior. A gente vai falar sobre o famoso TDT, é o Termo de Deslocamento Temporário. O que é isso? Geralmente a gente fala muito sobre os brasileiros que, por conta da violência, ou então querem uma qualidade de vida melhor para si, para sua família, eles largam tudo aqui no Brasil, pedem demissão, fecham um negócio próprio e vão embora, recomeçar em outro país, buscando uma nova vida, buscando uma melhor qualidade de vida para sua família. A gente fala muito dessas pessoas, e os benefícios que essas pessoas podem ter em relação à aposentadoria, os acordos internacionais que aquele país possa vir a ter com o Brasil, ou às vezes quando é um caso de um país que essa pessoa esteja indo que não tenha acordo internacional. Mas pouco se fala sobre aquele brasileiro, aquele empregado aqui no Brasil que tem vínculo de carteira de trabalho, que é transferido pela empresa. Então a empresa tem outras filiais fora do Brasil e ele é convidado, caso ele aceite, a ser transferido, começar ali uma nova função, assumir um cargo mais de direção, por exemplo, em outro país, e essa pessoa aceita e vai e se muda. O que acontece com essa pessoa? Como que ficam os direitos previdenciários? Primeiro ponto que a pessoa precisa entender é que tudo aquilo que foi descontado, que ela contribuiu no INSS, aquilo não se perde. Por isso que é importante, a gente sempre fala que dessa pessoa buscar informação, buscar fazer um planejamento previdenciário. O quanto antes e o quanto mais cedo ela fizer isso, mais chance ela tem de melhorar ali a sua aposentadoria no futuro. Não adianta fazer isso próximo aos 60 anos, que é a próxima idade de se aposentar. Aí não tem como melhorar. Isso é um ponto muito importante, porque não se pode contribuir para trás. Então, se essa pessoa lá na frente quiser agora aproveitar um tempo, contribuir para trás, ela não vai conseguir, esse brasileiro que foi embora. Então, por isso que a gente sempre orienta. A pessoa que é nova, com seus 40 anos, faça o seu planejamento, caso você já tenha se mudado para o exterior. Essa pessoa que está aqui no Brasil, tem vínculo de CLT, está trabalhando e aí o seu empregador faz uma proposta para que ele se mude do Brasil, como é que fica essa pessoa? Geralmente, a gente vê na prática algumas situações mais comuns. Uma delas é aquela que a pessoa, ela está ali no vínculo do contrato de trabalho do Brasil, esse vínculo é encerrado, esse contrato é encerrado e eles fazem uma nova contratação no exterior, o que não é ruim. Por quê? Esse empregado, ele acaba ficando com uma nova situação de empregado agora nessa previdência do exterior, fazendo jus ali futuramente aos benefícios previdenciários desse país que ele agora está contribuindo. E aí, como que vai ficar? A gente tem que olhar para qual país que essa pessoa está morando, se esse país tem acordo internacional previdenciário com o Brasil, porque se tiver, ele vai poder aproveitar esse tempo que ele vai começar a contribuir agora para o exterior, junto com o tempo que ele deixou lá no INSS no Brasil. Ele pode fazer isso caso tenha acordo. E se não tiver acordo? Exemplo da Inglaterra, Eu sempre dou esse exemplo. A pessoa foi embora e foi para a Inglaterra. Não temos acordo internacional com a Inglaterra. Então, se essa pessoa sai do Brasil e começa a contribuir para a Previdência da Inglaterra, ela nunca vai poder utilizar esse tempo da Inglaterra e somar com o tempo que ela deixou do Brasil. Ou seja, se ela deixou um tempo mínimo aqui no Brasil que não seja necessário, que não tenha fechado ainda o tempo mínimo para se aposentar um dia, ela vai ter que continuar contribuindo para o Brasil à distância, sem menor problema. E ela vai ter uma aposentadoria integral no Brasil e aposentadoria integral na Inglaterra. O primeiro caso mais comum que a gente vê é esse, de encerramento do contrato aqui no Brasil e sendo recontratado agora no exterior. A grande parte das empresas desconhece esse procedimento porque é uma matéria extremamente específica, no INSS, e quase ninguém sabe. Tem a possibilidade da gente se fazer valer do TDT, que é o Termo de Deslocamento Temporário.
É um processo no INSS extremamente burocrático, então assim, as empresas não conhecem isso. E qual é a finalidade dela? É um termo, é um documento que o INSS dá, ele dá uma durabilidade daquele termo, e aí qual é a durabilidade? Vai depender do acordo com aquele país. Lembrando que esse termo ele só é aplicado para esses países que o Brasil tem acordo. Então, a depender do país, né, ali no acordo vai estar escrito a durabilidade do termo. E o que esse termo fala? Que esse segurado empregado que foi deslocado pela empresa para evitar a dupla tributação, ou seja, o que significa isso? Que ele seja descontado no INSS e seja descontado na nova Previdência, porque é o que iria acontecer se não houvesse o termo de deslocamento temporário. E se também não houvesse o encerramento do contrato aqui no Brasil, que muitas vezes acontece. E aí esse empregado ele fica com o contrato ativo aqui no Brasil, fica sendo descontado aqui no INSS, só que quando ele vai para o exterior e ele começa a prestar serviço para o exterior e começa a trabalhar, ele obrigatoriamente também precisa ser descontado, porque ele está trabalhando, ou seja, ele é descontado 2 vezes, o que não pode acontecer. Então, o termo de deslocamento temporário ele existe justamente para falar o seguinte: esse brasileiro está indo transferido para o exterior, só que ele não vai ser descontado na Previdência do exterior, ele continua sendo descontado no país de origem, que é o Brasil. Isso é muito bom, isso no final das contas é muito vantajoso para esse empregado, porque grande parte das vezes, quando esse brasileiro sai do Brasil e vai para o exterior e começa a contribuir lá, nem sempre aquele tempo que ele vai querer um dia somar com o tempo do Brasil vai ser vantajoso para a aposentadoria dele. É muito mais vantajoso ele continuar contribuindo para o Brasil. Então, quando a gente consegue fazer esse processo no INSS e emite esse termo de deslocamento, ele vai para o exterior, está trabalhando, o seu empregador fazendo o pagamento do seu salário, mas é como se ele estivesse no Brasil, porque o contrato dele está ativo e ele está sendo descontado para fins previdenciários no Brasil. Então é para isso que funciona. Antes de você pensar em ser transferido, aceitar a proposta, antes de você pensar em ir embora do Brasil, consulte um escritório especializado na parte previdenciária e especialmente na parte internacional, porque é uma matéria muito pouco falada, tem pouquíssimos profissionais que atuam nessa matéria. E é importante você se resguardar pensando no seu futuro, para que você tenha ali a sua aposentadoria resguardada da melhor maneira.